Estamos de volta para mais uma Escola Bíblica. É novamente um prazer enorme estar na sua companhia e aqui na companhia da Carmen Maciel, que durante esta época está connosco aqui com estas aulas. Obrigado, Carmen, mais uma vez. Obrigada também pelo convite novamente. Tínhamos prometido que na aula de hoje iríamos falar sobre Jesus e os necessitados. Passámos aqui cerca de 5, 6 aulas a falar precisamente sobre aquilo que Deus, através dos profetas e do seu povo, tinha como objetivo trazer para esta ação entre cada um de nós e as pessoas que são necessitadas. Mas depois temos aqui agora, eu diria, a excelência do exemplo, Jesus, que apesar de dizer que queríamos sempre ter pobres connosco, nos dá muitas indicações e direções para aquilo que deveríamos fazer. Mas eu pergunto-te, o que é que tu escolheste como sumário? Porque, enfim, ainda bem que a Bíblia é rica e fértil em informações sobre esta área. Certo. Então, no estudo de hoje, nós vamos ver como o ministério de Jesus nesta terra é apresentado nos Evangelhos, que deixam bem claro que ele veio para servir, para curar e libertar, com o fim maior da salvação eterna. Escolheste para texto de hoje Lucas capítulo 4 e vamos ler os versículos 18 a 19. Passo então a ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável ao Senhor. Vamos olhar para o contexto de Jesus na aula de hoje, mas eu faria aqui uma espécie de um preâmbulo para nos situar, para poder explicar a pergunta que quero fazer. Os discípulos não sabiam muito bem qual era o ministério de Jesus. Esperavam, eu diria, um redentor político, um rei, alguém que viesse mudar precisamente a realidade do estado social de então. Mas João Batista, que vem antever o ministério de Jesus, que é o primeiro a reconhecer e a batizar Jesus, dar início ao seu ministério, nem o próprio João Batista tinha noção daquilo que era, enfim, o ministério de Jesus. Há um episódio em que João Batista já está na prisão, já batizou Jesus, entretanto já é preso, e 2 dos seus discípulos, que entretanto passam a ser também discípulos de Jesus, são enviados porque João Batista tem dúvidas, percebe o que é que Jesus está a fazer e reconhece que há ali mais um ministério espiritual, digamos assim, do que um ministério social, e o próprio João Batista tem dúvidas. O homem de fé por excelência tem dúvidas do qual era o ministério de Jesus e manda esses discípulos perguntar a Jesus: então, mas afinal de contas, o que é que tu vens fazer? Qual é o teu ministério? Que resposta é que Jesus dá? Porque essa resposta ajuda-nos a compreender muito daquilo que é o ministério de Jesus na Terra. Verdade. Eu convido todos aqueles que nos veem e aqueles que nos escutam a irmos à Bíblia para situar este episódio que o Daniel aqui está a frisar. Encontra-se em Lucas, no capítulo 11. No verso 3 temos a pergunta pertinente de João Batista, que nos deixa antever que ele não estava na realidade, claro, da missão que Jesus vinha cumprir. E nos versos 4 e 5 Jesus dá a resposta. Não certamente aquela resposta esperada, porque como tu dizias, o anseio do mestre, pelo mestre, não era na realidade que ele viesse como servidor, mas que ele viesse como rei, que mostrasse às pessoas que todos aqueles que estavam ao seu lado tinham agora um rei presente na terra que vinha libertar e instaurar tudo aquilo que eles desejavam. Mas é natural, visto a opressão do povo. Com certeza. O próprio texto bíblico que falava sobre um libertador, sobre a ânsia da opressão, leva-os a crer que esse libertador os ia libertar desse jugo que eles estavam a viver, não é? Verdade. Isso não deixa de ser feito a nível espiritual, para que pudessem sentir a paz nesta terra pela presença de Jesus. Mas Jesus vem, na realidade, como eu dizia, nos versos 4 e 5, esclarecer qual era especificamente a sua missão. E acaba por defraudar um bocadinho, entre aspas, porque ele mostra que não veio para servir, como os outros reis que ficam no seu palácio esperando todas as mordomias, mas para ser servido. Então, no capítulo 11, como dizia, versos 4 e 5, Jesus respondendo à pergunta, portanto, se seria ele o Messias que havia de vir e se as suas obras testificavam dele ser o Messias, Jesus respondeu: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Portanto, vemos aqui uma resposta que até poderia ser enigmática da parte de Jesus, se os discípulos não entendessem logo aquilo que ele estava a dizer, mas ele vem frisar, na realidade, que ele vinha servir. E é muito interessante que, ao estudarmos um pouquinho sobre isto, se procurarmos alguns comentários sobre esta noção que enfatiza o ministério de Jesus nesta terra, já estava previsto em Isaías, no capítulo 61, nós já tínhamos na realidade esta profecia daquele que haveria de ser o ministério de Jesus. Se nós abrirmos a Isaías 61, nós vamos encontrar nada mais, nada menos do que o verso que escolhemos para representar este estudo, que leste há pouco, em que, na realidade, Jesus haveria de vir para ungir, para pregar boas novas aos quebrantados e por aí fora. Portanto, Jesus veio para cumprir uma profecia e essa profecia era uma profecia de serviço. Até que ponto é que essa declaração que Jesus faz de missão, que dá como resposta àqueles dois discípulos, é da mesma forma para os dias de hoje a declaração da Igreja? Como é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, neste caso concreto, se revê nessa declaração de Jesus? Portanto, a Igreja Adventista, tendo como mestre o próprio Jesus Cristo, não poderia deixar de ter outra missão que não seja a missão do serviço, a missão do discipulado, portanto, de seguir aquilo que Jesus nos deixou. Nós podemos encontrar no site mundial da Igreja Adventista, está em várias línguas, portanto podemos encontrar a tradução portuguesa, a designação daquilo que deve ser a nossa ação enquanto Adventistas do Sétimo Dia. Eu escolhi para partilhar convosco apenas um parágrafozinho, porque nós não temos tempo para explorar toda esta declaração, e eu pedia, por favor, que pudessem pôr então no ecrã este excerto que tirei do site global internacional dos Adventistas do Sétimo Dia. E diz assim: atestando a ênfase bíblica no bem-estar da pessoa como um todo, fazemos da preservação da saúde e da cura dos doentes uma prioridade e, através do nosso ministério para com os pobres e oprimidos, cooperamos com o Criador na sua obra compassiva de restauração. Então, vemos aqui nesta declaração de missão dos Adventistas do Sétimo Dia uma especial ênfase na saúde. Sabemos o ministério que os Adventistas têm, a grande preocupação para que a saúde seja preservada, para que a saúde seja melhorada quando se encontra deteriorada. Portanto, temos várias instruções, temos clínicas, temos profissionais de saúde, hospitais, exatamente, que estão fazendo desta preservação da saúde um grande benefício para todas as comunidades onde se encontram inseridas. Até na área da prevenção, promovendo hábitos de vida saudáveis. Exatamente. E depois, através do nosso ministério para com os pobres e oprimidos, temos aqui esta noção que já vimos a explorar noutros estudos anteriores, de que somos cooperantes de Cristo, ou seja, que recebemos um chamado para que pudéssemos aliviar não só a parte física, através da cura, mas também a parte, quando as pessoas estão famintas, quando as pessoas estão excluídas, quando as pessoas estão em necessidade. Parte material e social. Exatamente. Portanto, prevermos nesta realidade. E gostaria ainda de partilhar uma citação do livro que venho trazendo para partilhar convosco, de Ellen White, Beneficência Social. Na página 113, ela também nos diz assim: aqueles que se têm empenhado na obra de auxílio cristão têm estado a fazer aquilo que o Senhor deseja que se faça. O que se tem feito é um trabalho com o qual todo o Adventista do Sétimo Dia deve de coração simpatizar e ao qual deve prestar o seu apoio, empenhando-se zelosamente. Portanto, vemos aqui instruções de que não apenas uma parte dos Adventistas do Sétimo Dia, e eu arrisco-me a ser um pouquinho mais abrangente, porque eu sei que muitos evangélicos, pessoas que estão, portanto, em outras denominações religiosas, têm também esta preocupação. Não apenas uma parte das nossas comunidades se deveria empenhar neste serviço, mas todos. Ou seja, mesmo que não tenhamos formação na área da saúde, na área social, nós temos uma certeza que Deus nos capacita quando nós temos vontade de fazer o trabalho. E, portanto, devemos, tal como Jesus, servir aqueles que estão ao nosso redor e assim estaremos cumprindo a missão da Igreja e a missão que Jesus nos enviou. Tal como os seus discípulos na altura, nós somos convidados hoje, como discípulos modernos, a que sejamos enviados, relembrando-nos, efetivamente, que aquilo que de graça recebemos do nosso Deus,
de graça devemos dar, ou seja, estar sempre disponíveis para que todas as bênçãos que chegaram até nós possam ser partilhadas. Aliás, essas bênçãos já são com o objetivo de nós próprios sermos uma bênção para os outros. Mas falaste em graça, e essa graça que Deus nos dá tem a ver com a morte de Jesus. É através da morte de Jesus Cristo que essa graça nos é concedida. Até que ponto a morte de Jesus e a graça de Jesus está relacionada com a forma como devemos manter essa missão ao próximo? Ou seja, como é que nós relacionamos a graça de Jesus com essa noção de missão para com o próximo? Eu creio que posso responder-te a esta questão em duas perspectivas, sendo elas complementares. Na primeira, talvez uma perspectiva um pouco mais individual, eu posso olhar para a cruz tentando perceber como é que numa perspectiva individual e personalizada, porque Jesus morreu por mim, em específico, ela nos ajuda a compreender que antes de fazermos qualquer coisa em prol dos outros, antes de sermos cooperadores de Deus, devo morrer para o eu. Portanto, esta noção de que nós devemos estar disponíveis para servir aqueles que estão ao nosso lugar, ao nosso redor, de uma forma altruísta, de uma forma abnegada. Tal como Paulo declara em Gálatas, no conhecido versículo 14 do capítulo 6, nós devemos fazer com que a cruz seja, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja para nós o foco do nosso louvor e o veículo para deixar Cristo viver em mim, colocando em prática as suas virtudes, nomeadamente com os mais vulneráveis que se encontram ao nosso redor. Por outro lado, nós podemos olhar para a cruz tendo a plena consciência de que Deus não morreu só por mim, mas Jesus não morreu só por mim, mas Jesus morreu por todos. Por todos. Por todos. É muito importante que nós tenhamos esta noção de todos. Pobres, ricos, livres, escravos e por aí fora. Então nós devemos reconhecer a igualdade entre todos os seres humanos e assim nós estaremos mais predispostos a servir, independentemente de quem seja que esteja ao nosso lado e que esteja necessitado. É através da lente da salvação, através do sacrifício que Jesus fez para cada um de nós, que nós podemos compreender a nossa missão e aquilo que devemos ser para os outros. Não devemos ignorar a brutalidade do sofrimento que Jesus viveu naquela cruz, a injustiça que ele experimentou, porque Jesus não merecia a morte e a morte de cruz. A humanidade, sim, foi a humanidade que pecou e que levou Jesus a sofrer esta morte indevida. E isto deveria fazer com que nós sentíssemos uma empatia por este sacrifício, por esta graça que Jesus nos concedeu. Deveríamos, por isso, cultivar a compaixão e fidelidade ao serviço para este Jesus. Esse seu grande sacrifício, que deve ser reconhecido por cada um de nós, deve então tornar-nos pessoas novas. Falávamos nisto no estudo anterior, quando me perguntavas porquê que ainda há sofrimento, porquê que ainda, na realidade, há pessoas a passarem por situações difíceis ao nosso redor. A resposta é esta: falta-nos a transformação no coração. E quando nós somos pessoas novas e transformadas, nós estamos aptos a servir, independentemente das circunstâncias, independentemente dos locais, e de levar as boas novas a todos aqueles que nos rodeiam. Sendo que Jesus tinha uma forma muito particular de tratar com os necessitados e com aqueles com quem ele ajudava. Porque muitas vezes as pessoas, os necessitados, aqueles que precisavam de cura, centravam-se não nas dificuldades e centravam-se era nas dificuldades em vez da graça que estavam prestes a receber. Podes partilhar connosco algum exemplo específico e a forma como Jesus lidou com essa situação? Com certeza, partilho com gosto, até porque o episódio bíblico que vamos partilhar reflete, como bem dizias, algo que se passa na atualidade também. Então eu convidava todos aqueles que nos escutam e que nos veem a olharem para os versículos 1 a 15 do capítulo 5 de João, cujo título é A Cura de um Paralítico. Então nós sabemos, através deste episódio, depois terão a oportunidade de ler, que Jesus está a dar um passeio, num sábado, junto à Porta das Ovelhas, perto de um tanque, o conhecido chamado Tanque de Betesda, e a norte do Templo de Jerusalém. Então ele vê um homem que estava inválido há 38 anos. Jesus aproxima-se deste homem e pergunta-lhe: queres ficar são?
Se isto nos acontecesse, a pergunta mais evidente, e aquele homem, a resposta mais evidente seria sim, quero, não é? Há 38 anos que aguardo por isto. Que aguardo por isto. Mas aquele homem, na realidade, centrou-se nos problemas, nos obstáculos. E então, em vez de dizer a Jesus sim, quero, começa a enunciar todos os problemas que surgem, que têm feito com que nos 38 anos ele não tenha tido a oportunidade de ser ele a banhar-se naquele tanque para ficar curado. Como se dissesse a Jesus, olha, tens que ultrapassar todas estas dificuldades para conseguires-me curar. Não é? E ele diz assim, Senhor, não tenho nenhum homem que quando as águas se agitam me meta no tanque, mas enquanto eu vou desce outro homem antes de mim. Portanto, encontramos isto no versículo 7. Então este homem foca-se no obstáculo em vez de se focar na graça oferecida pelo próprio Jesus. Isto vai fazer com que, na realidade, este homem acredite que os problemas, os obstáculos que estão à sua frente são sempre maiores do que a possibilidade de salvação, a possibilidade de cura, e é por isso que ele não vai conseguir realizar, portanto, o seu problema. E muitas vezes isto acontece em outros episódios, mas também no dia-a-dia, onde somos confrontados com esta possibilidade de cura, esta possibilidade de restauração, e nós dizemos, não, porque a minha mãe não me preparou bem quando eu era pequeno, o contexto familiar, porque o meu pai me abandonou, porque... A educação que tive. Exatamente. Portanto, são inúmeros os problemas que muitas vezes nós colocamos, a minha família não está disponível para ajudar, o sistema legal do país não funciona, as pessoas só ajudam por aí fora. Eu também tenho dificuldades. Exatamente. Portanto, há um rol, um churrilho, poderíamos dizer, de queixas que muitas vezes surgem quando as pessoas não conseguem ver além daquilo que lhes está a ser oferecido. Talvez não consigamos controlar as circunstâncias, é verdade, não podemos negar, mas também não podemos ser vítimas destas circunstâncias. E, portanto, este episódio vai mostrar-nos que, apesar das circunstâncias em que nós crescemos, em que nós vivemos e que nós acreditamos que são aquelas que nos esperam no futuro, nós podemos mudar a situação. Afinal de contas, podemos olhar para isto não como nos centrarmos nas dificuldades, mas olharmos para as oportunidades. Exatamente. E Jesus estava ali perante ele como uma oportunidade de procurar, não é? E estava também a querer mostrar que a vitimização muitas vezes nos bloqueia, nos impede, nos impossibilita de mudarmos, portanto, o curso da nossa vida. Então nós precisamos de olhar para os problemas com uma lente diferente, transformando a nossa invalidez, a nossa dificuldade, a nossa má circunstância em tudo aquilo que pode ser na realidade diferente. Jesus é proativo em oferecer ao homem uma solução instantânea. E então Jesus diz a este homem, instantaneamente, apesar dos seus problemas, homem, levanta-te, toma a tua cama, anda e vai. E, na realidade, este homem acaba por cumprir este desígnio de Deus e experimentar o alívio instantâneo que Deus lhe está a conceder. E é isto que muitas vezes nós, na realidade, não conseguimos vislumbrar. Centramos nos problemas e não estamos a ver que alguém ao nosso redor nos está a querer oferecer uma solução. É engraçado, porque falamos do tanque da Betesga e nem sempre a cura ou a solução dos problemas também é tão instantânea como esta. Noutro caso concreto, Jesus diz ao cego, vai lavar-te no tanque da Betesga, ou seja, ele teve que fazer um percurso até chegar precisamente ao mesmo tanque que estamos a falar aqui. E muitas vezes as soluções e as respostas às nossas dificuldades também necessitam que nós caminhemos, façamos algum percurso temos também. Que cumprir. Não é? Deus diz a este homem que era inválido e que não se conseguia mexer, levanta-te. Levanta-te. Portanto, ele teve que fazer também o seu esforço. E não só, teve que carregar a sua cama. Muito bem, eu pergunto-te agora no Aprende Fazendo, a parte prática da nossa aula de hoje, o que é que nós também deveríamos fazer, eu diria já como resposta a esse apelo de Deus, a esse chamado de Deus? Sim. Portanto, mais prático do que seguir o exemplo de Jesus, como nós vimos, o expoente máximo da benevolência, de todas as virtudes do bem-fazer, é seguirmos um conselho que já aqui visitámos em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11. Em todas as circunstâncias nós devemos estar disponíveis para abrir a mão ao necessitado, àquele que está em situação vulnerável ao nosso lado. Quando formos interpelados para que façamos algo, não nos retiremos, mas assumamos a nossa responsabilidade. Se não conseguirmos fazer sozinhos, busquemos ajuda e assumamos a nossa responsabilidade enquanto coletivo.
Muito bem, voltamos a encontrar-nos na próxima aula e o título da próxima aula é Os Mais Pequeninos Destes. Bem, eu sei que o título por si só não é muito significativo, mas deixo então a curiosidade para que não possa perder a próxima aula. Já sabe que pode nos ouvir aqui na sua rádio, em radiorcs.pt, ou também ver-nos através do Facebook em radiorcs.pt e também em novotempo.pt. Mais uma vez, obrigado e fica encontro marcado para a próxima aula, se Deus quiser.